Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que cada um de vocês possa ter um domingo abençoado na presença de Jesus Cristo, que em todo tempo o Espírito Santo te proteja e te guie durante este dia. Louvado seja o nome dele por nos proporcionar mais um dia, onde estamos aqui como escola dominical para nos aprofundarmos ainda mais na sua palavra e aprendermos quem é o nosso Deus e o que ele tem feito nas nossas vidas e no nosso coração. Então, acreditando que esse momento é um momento especial, preparado por ele, eu queria que você tivesse um tempo de oração, começássemos esse tempo de escola dominical orando e agradecendo a ele pelas suas misericórdias e pela sua graça derramada sobre nossa vida dia após dia. Então, eu convido você que está sozinho, se concentre agora em Deus, ore, agradeça a ele, faça uma oração de louvor e gratidão. Se você está em casa, chame toda a sua família para perto, chame as crianças, chame a esposa, o esposo e juntos, como família e como igreja, separados fisicamente, mas unidos em espírito, unidos pelo elo do Espírito Santo, que possamos nesse momento louvar e agradecer ao nosso Deus. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Sabemos que o ar que respiramos, o momento que nós acordamos, abrimos nossos olhos, tudo isso depende do Senhor, Pai. E obrigado porque a Tua graça se renovou sobre a nossa vida por mais um dia. Obrigado porque nós temos tido como bênçãos na nossa vida o Teu agir, Pai, todos os dias. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pela nossa família, pessoas as quais o Senhor colocou na nossa vida, Pai, para caminharmos juntos nessa terra. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo Teu povo, Pai, espalhado sobre a face da terra. Obrigado, Pai, obrigado pelo nosso teto, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos Te louvar e agradecer. E sabemos que com palavras isso é quase impossível, mas que possamos viver uma vida de adoração e louvor ao Senhor, Pai. Que possamos ser gratos, que ao invés de murmurarmos diante dos problemas, das situações que nos sobrevêm, nós possamos ter um coração gratos e olhar sempre para o agir do Senhor em toda e qualquer situação. Nós Te louvamos e entregamos essa escola dominical nas Tuas mãos. Fale os corações, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa compreender, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos absorver aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração nesta manhã. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Semana passada nós começamos uma nova série de estudos, né? Então, estamos usando uma revista, né? Chama Problemas Existenciais, é da editora Z3, uma revista muito boa, que trabalha várias situações, né, vários momentos dos quais nós temos vivido hoje, né, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, e muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e não sabemos como lidar. Às vezes a gente tem até a própria Bíblia diante de nós, mas a gente não consegue achar nela aquilo que supre essa necessidade. Então esse estudo é para que a gente possa olhar para a Bíblia e ter a direção de Deus diante da Sua palavra, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos enfrentar os momentos difíceis e os problemas existenciais que todos nós, como seres humanos aqui na Terra, passamos. Semana passada nós falamos sobre vencendo o sofrimento, né? Vimos como que o sofrimento ele faz parte de todas as pessoas, né, cristãs ou não cristãs, mas nós aprendemos à luz da palavra de Deus de como enfrentarmos, né, esses momentos de sofrimento que nós passaremos ou estamos passando na nossa vida. E hoje, consequentemente, né, o sofrimento muitas vezes ele traz algo consigo. E uma das coisas que ele traz é o quê? Desesperança. A gente perde a esperança, a gente não tem mais expectativas no futuro e nem talvez no presente de que algo melhor aconteça na nossa vida, ou se de algo que a gente possa mudar através desses momentos difíceis. Então vem a desesperança, ou seja, a gente deixa de esperar algo, e mesmo às vezes deixa de esperar algo vindo de Deus para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar
sobre essa lição, vencendo a desesperança. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 40, perdão. Lamentações, capítulo 3, do versículo 19 ao 40. Então diz assim a palavra de Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. De a face ao que ofere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece o bom grado, os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo todo o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém. Meus irmãos, quando Jeremias escreveu este livro, e esse texto também, que está incluso no seu livro de Lamentações, o cenário do contexto onde ele estava escrevendo era terrível. Era um cenário devastador. Por quê? O profeta Isaías estava vivendo uma situação de aflição e de fracasso. O povo de Deus, seu povo, estava sendo destruído pelo exército babilônico. Jerusalém havia sido invadida. Os muros da cidade foram derribados. O templo foi saqueado. Os príncipes da cidade foram assassinados. O rei Zedequias foi preso. E os poucos sobreviventes foram levados como escravos à Babilônia. Olha só, olha para a situação, ou cenário, ou contexto pelo qual Jeremias escreve este livro e o texto que nós acabamos de ler. É um cenário devastador, meus irmãos. É um cenário terrível. É um cenário de morte, é um cenário de sofrimento. Um cenário que nos leva e que levou, tentou levar Jeremias à desesperança. Ou seja, olhando para aquele momento presente, ele não conseguia ver nada melhor acontecendo após aquilo. Mas aí o profeta então lamenta. E nesse contexto de ruína, ele diz uma frase, um versículo maravilhoso que está no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, o que Jeremias estava fazendo ali, estava orando, estava pedindo a Deus. Ele queria que Deus trouxesse à sua memória aquilo que ele poderia lhe dar esperança, aquilo que ele poderia olhar, se lembrar e ter esperança de que algo melhor aconteceria. E quando nós olhamos, meus irmãos, talvez para o nosso contexto atual, a nossa vida, nos dias de hoje, talvez, em muitos momentos, meus irmãos, a desesperança tem feito parte dela.
Talvez agora, nesse momento de Covid, que tanto tem abalado as pessoas, tanto tem abalado a sociedade, muitas vezes a nossa própria vida, nos leva a ter o quê? Desesperança, nos leva a perder a esperança, nos leva a lamentar profundamente. Vemos aí o Covid agindo, de forma terrível, ceifando vidas pelo mundo afora, inclusive aqui na nossa cidade. Quantos entes queridos, quantos amigos, quantos parentes estão perdendo a vida por causa dessa doença? Temos aí as restrições, que incluem até mesmo a igreja, a qual a gente aconselha o grupo de risco a não participar, as crianças, as pessoas não podem vir mais à igreja da forma que era. A gente teve que mudar as programações da igreja, aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Isso não somente falando sobre a igreja, mas durante toda a nossa vida, tudo foi mudado por esse vírus. E talvez, dentre os vários problemas que enfrentamos nos nossos dia a dia, talvez aquilo que você enfrenta na sua casa, no seu trabalho, embute junto o problema do Covid. Então olha só quanta coisa. Às vezes a gente olha e vê como Jeremias, está tudo em ruínas. E quando às vezes a gente para pensar, se a gente olhar somente com nossos olhares falhos, olhares de ser humano, nós não vamos enxergar esperança ou solução para isso, para esse momento. Mas, olhando para esse texto, olhando para a palavra de Deus, ouvindo o que ele está dizendo para nós aprendemos a vencer a desesperança, meus irmãos. E essa é a lição que nós vamos falar hoje, nós vamos meditar hoje, aprendendo a vencer a desesperança. E para isso nós precisamos entender, quais razões pelas quais devemos ter esperança. O que nos leva, quais são as razões que nos levam a ter esperança em um momento talvez tão adverso que nós estamos enfrentando? Assim como Jeremias estava, o que levou ele? Quais foram as razões que levaram ele a ter esperança novamente? E o que nos levam também a ter essa esperança? Embora as inconstâncias da vida nos indiquem um caminho de desesperança, a palavra de Deus, ela nos dá razões para termos esperança em meio à adversidade. Primeira coisa que eu vejo, primeiro motivo, primeira razão que o texto nos mostra aqui, que devemos ter esperança, é porque Deus é misericordioso. O Deus a qual servirmos, meus irmãos, ele é rico em misericórdia. Se você olhar para o versículo 22, você vai ver: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Louvado seja o nome dele. Nós só não fomos consumidos ainda pelas circunstâncias, pelos momentos adversos, porque as misericórdias de Deus não têm fim na nossa vida, e porque elas se renovam a cada manhã. Hoje estamos vivendo um dia, um novo dia, começando o domingo, um dia no qual as misericórdias de Deus se renovaram sobre a nossa vida. E por isso nós estamos aqui, por isso que nós ainda estamos de pé, por isso que nós ainda estamos vivos, respirando. Por isso nós ainda podemos estar aqui meditando na palavra de Deus, porque as misericórdias dele se renovaram sobre a nossa vida, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. A palavra misericórdia aqui, ela indica um sentimento do coração de Deus pela miséria humana. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, de ver, sentir e pensar como o outro. Deus, ele é misericordioso todo o tempo, mas ele demonstrou totalmente misericórdia ao ser humano quando ele se fez homem, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. O próprio Deus se encarnou para sentir, para ver como nós víamos, para sentir o que nós sentíamos e para nos salvar. Foi um ato extremo de misericórdia para conosco. E é por isso que nós não fomos consumidos, é por isso que hoje nós temos esperança de vida aqui na terra, de vida eterna, porque Deus tem misericórdia de nós e teve isso demonstrado através de Jesus Cristo. Ele sente o que nós estamos sentindo, meus irmãos, ele conhece a nossa dor, a nossa tristeza, por mais que você ache que ele não sinta, e as suas misericórdias não têm fim e se renovam, sabendo o que nós estamos sentindo.
a dor que nós estamos sentindo, o sofrimento pelo qual estamos passando, Deus age na nossa vida, derramando misericórdia sobre nós. Ele simplesmente poderia ficar indiferente a nós, porque nós não merecemos a sua misericórdia sobre a nossa vida, mas Ele tem compaixão de nós e derrama sobre nós a cada dia as suas misericórdias. Nós também, outra razão de termos esperança, é porque Deus, Ele é fiel. Essa é a segunda razão que nos leva a ter esperança. O nosso Deus é um Deus fiel. Versículo 23 diz assim, Grande é a fidelidade do Senhor. Termina dizendo, Grande é a tua fidelidade, a fidelidade do Senhor. Nosso Deus é um Deus fiel. A fidelidade de Deus demonstra o compromisso de Deus para com o seu povo, mesmo em meio à infidelidade desse povo para com Ele. Ou seja, Deus não nos trata da mesma forma que nós muitas vezes o tratamos. Ele nos trata de forma totalmente diferente, porque na maioria das vezes, meus irmãos, nós somos infiéis a Ele. Na maioria das vezes. Se a gente parar para pensar na nossa vida, nas nossas atitudes, nós normalmente somos mais infiéis do que fiéis a Ele. Mas Ele não muda. Deus é um Deus imutável. É um Deus que tem um compromisso com o seu povo, compromisso de libertação, compromisso de salvação, de abençoar o seu povo, e por isso Ele não muda. Mesmo em meio às nossas infidelidades, Ele continua sendo fiel para conosco. Por isso nós vemos Ele agindo na nossa vida em um momento tão difícil como esse. Basta pararmos e olharmos ao redor e percebermos quanto Deus tem agido na nossa vida e na situação atual. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Terceira razão, porque Deus é bom. Jeremias aqui traz essa realidade em sua mente. No versículo 24 ao 26 ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias ressalta aqui que nosso Deus, Ele é bom. Por isso, nós podemos ter esperança. Essa é uma razão de termos esperança, porque o nosso Deus é bom. Ele é compassivo, Ele é fiel, Ele é misericordioso. E Ele é bom, meus irmãos. Esse é mais um atributo de Deus. Ele não é bom somente em alguns momentos. Ele é bom sempre, eternamente. Deus não muda. A sua bondade infinita é a perfeição do seu ser, que se caracteriza a sua natureza. E é em si mesmo a fonte de tudo que é bom na criação. Por Deus ser bom, a fonte de tudo aquilo que é bom aqui na terra, na sua criação, vem dele. Ele é a fonte. A bondade de Deus inclui a sua graça e a sua benevolência para com nossas vidas. A graça de Deus, por Ele ser bom, é derramada sobre nós dia a dia, meus irmãos. Aquilo que nós temos, se estamos de pé ainda, é porque Ele é bom e a sua graça tem sido derramada sobre a nossa vida. Eu vejo aqui a quarta razão de termos esperança, é porque Ele nos aperfeiçoa em meio as dores e as situações difíceis. Nós vemos aqui as tragédias da nossa vida, mas nós vemos nelas Deus trabalhando o nosso caráter, Deus moldando o nosso coração, Deus moldando a nossa mente. Pare para pensar, desde quando começou a pandemia, ou quando começou, na verdade, a parar tudo aqui no nosso país, na nossa cidade, lá em meados de março, até hoje. Momento muito difícil, mas quantas coisas Deus te ensinou? Quantas coisas Ele nos ensinou a valorizar, talvez até mais, tempo com Ele. Nós valorizamos mais ainda, tempo com os irmãos da igreja, comunhão com os irmãos da igreja. Nós aprendemos a valorizar tempo com a nossa família, a parar um pouco a correria do nosso dia a dia e nos concentrarmos naquilo que é realmente importante na nossa vida. Esse tempo de pandemia também tem nos ensinado, tem moldado nosso coração a ver que nós estávamos correndo muitas vezes atrás do vento. Então ele serviu também para corrigir as nossas prioridades, as prioridades da nossa vida. Alinhar o caminho por onde nós estávamos caminhando e agora onde nós estamos indo. Às vezes nós olhamos para esses momentos somente como coisas ruins, mas aqui nós vemos que até mesmo em momentos tão difíceis e adversos, Deus
ele está agindo na nossa vida, está nos ensinando coisas valorosas, está nos aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento ele acontece dia a dia, momento a momento. Cada tribulação, cada momento difícil serve para ele moldar nosso coração. Porque quando saímos desses momentos, por mais que saiamos de um e venha outro, nós estamos aprendendo a lidar mais com essas situações. E o próprio Jeremias, né, ele mostra isso, né? Deus está trabalhando o nosso caráter através do versículo 27 e 29 ao 29. Ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo de Deus pôs sobre ele, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, né, uma maneira de ter esperança em meio à tribulação é tirar lições dessas tribulações, ou enquanto estivermos nela, perceber o que Deus está nos ensinando, o que Ele está abrindo nossos olhos para ver, ou para pensar, aquilo que nós talvez antes desse momento tão difícil a gente não parava para pensar, né? Precisamos olhar para esses momentos como necessários na nossa vida. Nós falamos um pouco disso semana passada, né? Como que o sofrimento talvez é enxergado de forma tão errônea por nós, né? Os momentos de sofrimento na nossa vida, eles são necessários. O ser humano ele precisa sofrer para aprender algumas coisas. E nós vemos isso, que Deus, em momentos difíceis, Ele nos aperfeiçoa e nos ensina lições valorosas. Então, diante dessas razões, meus irmãos, o que nós precisamos ter, né, para obter a esperança de novo, ou reacender a esperança do nosso coração novamente? Nós vemos que a esperança, ela ressurge na mente, ou seja, aqui, ela desce para o coração, e a partir disso, as nossas motivações e as nossas ações serão diferentes. Ou seja, a esperança ela nasce na mente, desce para o coração, e isso motiva as nossas ações. Ou seja, nos incentiva a ter ações diferentes. Mas o que é preciso, então, para a gente obter essa esperança novamente? Nós vimos as razões que nos levam até essa esperança, mas o que a gente precisa fazer para obter essa esperança? Primeira coisa, é preciso ter aceitação. Isso talvez seja algo bem difícil. É necessário que nós aceitemos aquilo que nós não podemos mudar. Às vezes a gente tenta quebrar a cabeça, a gente tenta 1001 coisas para tentar mudar uma situação, sabendo que às vezes a gente precisa aceitar aquela situação, porque a gente não consegue mudá-la. Nós vamos ter que enfrentá-la da forma que ela é. A aceitação é algo que traz esperança no nosso coração. Quando a gente aceita, nós precisamos passar por aquele problema, por aquele momento. A nossa alma, o nosso coração fica em paz e a gente volta a ter esperança. Há coisas que não se podem ser alteradas, não importa o quanto nós lutemos para que isso aconteça. Você já parou para pensar nisso? Jeremias estava convencido de que o castigo de Deus foi decretado por ele, ou seja, não tinha como escapar daquele momento. Então o que Jeremias ele faz? Ele aceita aquilo e isso leva a ter novamente esperança. Sendo assim, não adianta brigarmos ou ficarmos revoltados ou irados com Deus, pois a vontade dele sempre prevalecerá. Aceite a situação, meu irmão. A situação que estamos vivendo, ou talvez uma em particular na sua vida. Talvez só você esteja vivendo, ou somente a sua família. Talvez você já fez de tudo para mudar essa situação e ela não mudou. Sabe o que você tem que fazer? Aceite. Quando a gente aceita, né, a gente começa a ter esperança de novo de que ela vai passar, é um momento passageiro, e se estamos passando por ela porque é necessário para a nossa vida. Aceite. Esse é talvez a primeira atitude que nós devemos ter para obter essa esperança. Aceitação. A segunda, é preciso parar de murmurar. Infelizmente, meus irmãos, nós gostamos de transferir a culpa, né, as nossas culpas para os outros. Toda vez que algo dá errado, queremos colocar a culpa em alguma coisa ou em alguém. Não é verdade? Todas as vezes nós queremos fazer isso. Porque o Covid se instaurou no mundo por causa da inconsequência dos chineses. Agora tem se espalhado pela cidade porque as pessoas não têm se cuidado. É lógico, tudo isso não deixa de ser verdade. Mas o que muitas vezes a gente tem que parar é de murmurar, ficar fixando nossos olhares somente nisso.
Porque isso não vai trazer esperança no nosso coração, ao contrário, vai nos deixar mais desesperançosos ainda, vai nos deixar angustiados, com raiva. Isso não vai nos ajudar em nada. O que a gente tem que sempre fazer é perguntar, né? A gente sempre pergunta, na verdade, de quem é a culpa. E o versículo 39 diz: por que, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, eu vejo aqui, nós precisamos, né, encarar o nosso pecado e o nosso erro. Quando nós também erramos, olhar para aquilo que nós fazemos ao invés de murmurar por aquilo que as pessoas têm feito ou pela situação que temos vivido. Tal procedimento, né, quando a gente assume que nós somos falhos, nós também estamos errando através de pecados ou de situações da nossa vida, errando o tempo todo. Esse procedimento ele cria a condição para o recebimento do perdão e a cura divina. Enquanto nós não olharmos, começarmos a olhar para a nossa vida, para as nossas falhas e pedir perdão a Deus, o nosso coração não muda, a gente não vai voltar a ter esperança. Então, o que nós precisamos fazer é olhar para aquilo que nós somos, para os nossos erros, para as nossas falhas e pedir perdão a Deus. Quando nós estamos com o coração livre, purificado, perdoado, nós voltamos a ter esperança. Porque se existe algo que nos atrapalha muito mais do que a situação ao redor, de caminhar, de termos esperança, de vivermos uma vida caminhando na direção de Cristo, é o pecado. É aquilo que nós cometemos no nosso dia a dia. É um peso, né? A própria palavra diz, peso do pecado. O pecado ele traz um peso que nos dificulta na caminhada ou até mesmo nos impede de caminhar. Então, olhe para a sua vida. Ao invés de ficar olhando, culpando as pessoas, olhe para a sua vida. Se entregue totalmente a Cristo, com o coração quebrantado. Peça perdão, peça para que Ele te purifique, peça para que Ele limpe o seu coração e a sua vida. E aí, no versículo 40 diz, né? Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. E a última coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, é preciso, né? Para a gente obter esperança, é preciso buscar a visão de Deus. Essa visão é uma imagem clara de um futuro desejado, a partir de uma avaliação do presente. Não existe visão de Deus fora da palavra dele. Se nós queremos voltar a ter esperança, obter essa esperança, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus nos mostra e como Ele nos ensina a enxergarmos a situação atual e termos esperança em meio a tanta dificuldade. A Bíblia ilumina os nossos olhos. Se a gente está caminhando ou vivendo numa época tão escura, onde nós não enxergamos soluções, ou não enxergamos expectativas boas para o futuro, se você quer enxergar novamente, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus, é ela que ilumina os nossos olhos. Por meio dela, do seu estudo, da meditação, o homem volta a ter novos sonhos e expectativas. É a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus que nos enche de novo de esperanças, de expectativas, de sonhos. Ela que nos faz ter objetivos novamente, cumprir metas e buscar essas metas. É a palavra de Deus, de ponta a ponta, ela fala sobre a soberania de Deus, ou seja, como Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. E isso serve para nos encher de força, de esperança, para continuarmos, para sonharmos, para olharmos para o futuro com esperança, com expectativas boas. Porque o nosso Cristo já está lá no futuro, trabalhando, proporcionando a nossa vida, proporcionando aquilo que nós vamos viver. Tem esperança. E baseado nessa soberania, o profeta Jeremias, né, pede, no capítulo 5, no versículo 19 a 21, ele diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O profeta Jeremias termina esse livro, né, com o coração já cheio de esperança. Quando ele começou a trazer à memória quem Deus é, o que Ele tem feito, mesmo em meio a um momento tão difícil, o seu coração foi se enchendo de esperança. Quando Jeremias olhou para as promessas de Deus e para aquilo que ele já estava cumprindo na vida dele, na vida do seu povo, o
O profeta Jeremias, mesmo em meio a um momento tão difícil que ele estava vivendo, aquele povo estava vivendo, seu coração se enche de esperança, entendendo que nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. E por Ele ser bom, fiel, misericordioso, nós temos esperança que Ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Isso deve nos encher de esperança. Nosso Deus é todo poderoso e somente Ele tem o poder de converter e renovar pessoas e mentes destruídas. Foi o que Ele fez com Jeremias, foi o que Ele fez com o povo de Deus e é o que Ele pode fazer na nossa vida hoje. E Ele tem feito. Ele tem convertido a nossa vida, a nossa mente, às vezes destruídas pelas situações, em mentes esperançosas. Lembremos-nos de que não existe um coração sem esperanças, que não pode voltar a ter esperança. Tudo isso graças ao agir de Deus. Então, meu irmão, terminando, finalizando, troque o desespero por um Deus, em Deus espero. Tem um pastor, um amigo que nos ajudou muito, pastor Júnior Lima, está lá em Sorocaba hoje, foi um pastor nosso por 12 anos lá em Mogi Guaçu. Às vezes ele escreve e coloca isso sempre fala muito ao meu coração, né? Em momentos de desespero, troca essa palavra pela frase, em Deus espero. Quando a gente faz isso, nosso coração se enche de esperança. O desespero já não nos controla mais, e sim a vontade de Deus sobre a nossa vida. Não tenha mais desespero, meu irmão, olhar para ao redor, olhar para as situações, mas espere em Deus, tenha esperança nele, que o melhor Ele fará. E Ele já está fazendo na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida da sua família e na vida da nossa cidade. Vamos crer nisso, que isso possa te encher de esperança. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Senhor, bendizemos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor é. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus bom, um Deus que usa situações adversas e nos transforma através delas, Pai. Um Deus que usa esses momentos para nos aperfeiçoar. Nós queremos Te louvar por isso, Pai. Sabemos que estamos passando por um momento tão difícil, um momento que muitas vezes nos leva a ter desesperança, não ter expectativas para o futuro, mas através da Tua palavra, através de quem o Senhor é e através daquilo que o Senhor diz para nós voltamos a ter esperança novamente. Nós podemos voltar a sonhar, voltar a ter expectativas maravilhosas para o futuro, Pai. Então nós entregamos tudo isso que está acontecendo nas Tuas mãos. Enche o nosso coração, traga-nos a nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor é capaz de fazer, Pai. E através de tudo aquilo que o Senhor já fez na história, na nossa história, na história do Teu povo, que isso fique gravado na nossa mente, no nosso coração, e isso nos ensine a agir de forma diferente nesse momento, a trocar o desespero pela espera e esperanças no Senhor.